Chaveamento da Sul-Americana. Vamos mostrar aí como ficou a decisão da Sul-Americana. O que interessa é aquilo que está no meio. Cruzeiro e Racing se enfrentarão na final em jogo único, que será no Paraguai, no estádio Nueva Ola. Viu, Massa? Sim. Vai ser lá a final entre Cruzeiro e Racing. Do lado esquerdo ali você vê Corinthians e Racing. O Racing passou pelo Corinthians ontem, vencendo por 2-1 de virada. Tinha empatado em 2-2 no jogo de ida. Para começar a conversa aqui, vamos ouvir o que disseram Ramon Dias e Hugo Souza sobre a eliminação do Corinthians e o que vem pela frente. Creo que en el primer tiempo disputamos un muy buen partido. Por ahí en el momento justo, con una ocasión muy clara, que si Garro concreta en el gol podría haber sido otro partido diferente, pero son muy pocas veces que tenés chance tan clara como la que tuvimos ahí en un momento determinado del partido, y eso es lo que te da a veces los resultados. Y después en el segundo tiempo cuando íbamos de ventaja, tratamos de hacer un equipo más ofensivo. Sí, sabíamos que podíamos perder en el medio. Memphis en el segundo tiempo sintió el cansancio, lo sintió mucho, porque él lamentablemente tuvo que jugar en los últimos 3 partidos, lo jugó porque necesitamos los puntos para el Brasileirão. Yo creo que sí que teníamos que corregir seguramente en el gol que tomamos en el segundo tiempo. En un partido tan determinante, un error tan grave que cometimos, y por ahí te cuesta. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo, no solo yo, sino la comisión, los jugadores, todo el mundo, creo que es excelente porque competimos. Cuando llegamos, no me hagan recalcar nuevamente toda la historia que pasó y por qué me llamaron. Me llamaron para salvar al equipo. El grupo, los jugadores tuvieron la calidad, la inteligencia, la capacidad para poder competir, ya sea en la Copa de Brasil y en la Sudamericana. Es un equipo que compitió, más allá que es un equipo nuevo, porque tiene 3 meses, hace 3 meses que estamos. Sonhávamos com esse título, a gente queria muito, a gente sonhava com a ideia de fazer história com essa camisa, né? É uma competição que o clube ainda não tem na sua história, e a gente sonhava com isso, e é o tipo de erro que a gente não pode cometer, principalmente nesses jogos. E emocionalmente falando, eu creio que isso tem que servir de motivação agora para frente. Muito bem, tá aí o Ramon Dias falando, o Hugo Souza falando. Eu vou passar a bola direto lá para Buenos Aires, onde está o Vessone, que esteve no estádio ontem e viu tudo de perto o que aconteceu. Vessone, o seu panorama geral sobre o que se passou em Buenos Aires e também um pouco sobre o que vem por aí, o Corinthians. Vamos lá. Falar um pouco da eliminatória em si. O Racing é um bom time, mas não é nenhum supra-sumo da América do Sul, todo mundo sabe disso. Foram 2 jogos. Primeiro que a classificação do Racing na Sul-Americana é justa, e o Racing faz uma ótima Sul-Americana, ganhou todos os jogos em casa, é o melhor ataque da competição, tem quase 4 gols de média em sua casa. Então me parece uma campanha que condiz com um finalista dessa competição. Não chegar a 36 anos, não chega numa final de campeonato internacional, então clube e torcida, todo mundo se mobilizou para isso, então me parece que foi justa a passagem. Aí tem o lado do Corinthians, e o lado do Corinthians é de que fica a frustração, porque o Corinthians tem time hoje para passar pelo Racing. O time que começou o Campeonato Brasileiro não estaria nem nessa instância da competição. Mas depois que com os reforços que chegaram, o time melhorou, se incorporou e tinha time para encarar. Tanto tinha que na minha visão, eu acho que a comissão técnica, por mais que possam ter tido os erros dos jogadores, a comissão técnica, para mim, é a maior culpada pela eliminação do Corinthians.
Os dois jogos tiveram uma curiosidade, eles foram muito parecidos, e só não foi idêntico porque o treinador do Corinthians entrou na jogada. O que eu quero dizer? Primeiro jogo e o segundo jogo, o visitante sai na frente. Muito cedo. Então o Racing sai na frente na Neoquímica Arena e o Corinthians sai na frente lá na Argentina. Uma virada inesperada dos dois lados. O Corinthians vira quando nem jogava tão bem, em 2-3 minutos, os 2 gols do Yuri, e o Racing vira 2-3 minutos, exatamente igual quando não jogava bem. Aliás, o Corinthians fazia uma ótima partida até tomar o empate. Ótima mesmo, assim, era o dono do jogo, o estádio completamente mudo, sentindo o Corinthians. O Corinthians perde essa outra chance, já era para fazer o 2-0 com o Iroberto, teve a chance com o Garro, que é a mais clara de todas. E aí, aliás, o Ramon joga muito nas costas do Garro, do lance, e eu acho que esse é o nosso papel, não é o papel do treinador apontar o dedo da maneira que ele apontou para o Garro. E o Corinthians, então, toma a virada, como o Corinthians deu a virada lá. A diferença, aí entra a diferença. O treinador do Corinthians faz uma completamente substituição maluca em casa, vira um time completamente errado, você toma um empate e quase toma virada. No caso do treinador do Racing, quando ele vira o jogo, ele sustenta a vantagem e aí, não fazendo bobagem tática, entra tudo aquilo que o argentino está acostumado, que é fazer aquela catimba, aceiro, tempo passe, enrola e tudo mais, e se defende bicão para frente, porque é assim, o Corinthians faz a virada e se expõe com seu treinador. O Racing faz a virada e joga mais fechado ainda e se fecha pela vitória e pela classificação. Então acho que passa muito pela comissão técnica, para mim mais do que dos jogadores. O Corinthians tem uma estatística que não tem como você ganhar jogos, mata-matas, eliminatórias e ganhar jogos em si. Nos últimos 6 jogos, em 4 o Corinthians tomou 2 gols. Gente, o Corinthians não é o Manchester City para ficar ganhando de 4-2, 3-2, 5-2 de todo mundo. Não vai fazer isso. Nos últimos 6 jogos, 4 deles tomou 2 gols. É muito gol tomado. 2 vezes do Racing, uma do Atlético Paranaense e uma do Inter. Só não tomou gol do Cuiabá, que é ruim e deve cair, e do Flamengo porque jogou com 60 minutos com um jogador a menos. Senão, provavelmente teria tomado também. Então, uma comissão técnica que não consegue ter um entendimento de que você toma 2 gols quase por jogo e você fala que você está fazendo um excelente trabalho, para mim é completamente sem nexo. As substituições dele, de novo, algumas delas completamente equivocadas. Quando saiu o Garro, a gente na arquibancada falava assim, ou ele enlouqueceu, ou o Garro sentiu alguma coisa. Como o Garro sai normal, eu falei, a gente pensou na arquibancada, ele enlouqueceu mesmo, porque não fazia sentido. E qualquer um sabe que sai o Garro, põe o Coronado, sai o Coronado, põe o Garro. É assim que tem que ser. É assim que você faz um time de futebol, tendo no mínimo esse meia de articulação, pelo menos um. E ele simplesmente deixou o time de novo, meio que num 4-2-4, completamente sem qualquer tipo de armação, sem qualquer ligação. Tá viralizado agora um vídeo de alguém fez na arquibancada. É um vídeo lateral, não é nem de trás do gol onde estava a torcida do Corinthians, que quando o Garro vai sair, os jogadores do banco começam a se inquietar. E aí o Coronado vai falar com o Fagner, mostrando insatisfação, os dois conversam, o Pedro Henrique volta e fala, eu não sou um especialista em leitura labial, mas o Pedro Henrique caminha e fala, não, o Garro não é possível, o Garro não. Então esse vídeo está começando a viralizar, os próprios jogadores no banco, irritados com a saída do Garro, porque no entendimento deles e de qualquer um, isso não era para acontecer. Não precisa entender tanto de futebol assim. E eu julgo que nós 4, por vivermos, respirarmos futebol desde que nascemos, por fazer o que nós fizemos, a gente minimamente entende um pouco disso daí. E ele foi e sacou o Garro e nem para colocar o Coronado.
Então acho que é muito erro, é muita coisa errada, culminando com essa eliminação. Depois a gente pode falar do futuro, do derby. Eu queria, nessa primeira parte, me atentar à eliminatória. Eu acho que foi uma eliminação justa, por conta de que o outro lado fez tudo bonitinho, tudo certinho, inclusive com as armas que todo mundo sabe que o futebol sul-americano dá, como, por exemplo, um Gandula participar do lance do segundo gol e bater rápido. A gente já viu várias vezes isso acontecer e é você que tem que ficar de olho e ficar esperto nesse tipo de atitude. É assim que a banda toca na América do Sul, na Europa talvez não, mas na América do Sul é assim. Então o Corinthians não teve a capacidade de passar por tudo isso e o Racing merecidamente está na decisão. Enfim, o futuro, o Ramon e tal, a gente pode destrinchar daqui a pouco, depois que todos vocês falarem aí também. Daqui a pouco eu vou voltar para conversa, porque essa questão do Ramon Dias está pegando, né? Essa questão da atuação do Ramon Dias especificamente no jogo de ontem, mas eu queria ouvir vocês. E aí, Massá? E aí que eu quero me ater, a gente, sugerir, não sei se a gente vai poder falar mais especificamente das trocas, quem saiu, quem entrou, mas antes de entrar nessa questão do Ramon Dias, eu quero falar que esse gol que o Corinthians tomou do Gandula, do arremesso lateral, ele provavelmente com esses jogadores no ano que vem não vai acontecer mais, porque você vai estar preparado para isso. Quando eu falo que quando você monta um time e vai na Kombi, vê o cara com chuteira e fala, você joga bola? Jogo. E vai colocando, como o Corinthians fez, 20 jogadores, não é isso, Vessa? 20. Por mais que você... isso. 21 chegaram e 23 saíram. Não, isso beleza. aí. Vamos lá, 21 jogadores, tá? Os que saíram, entraram os 21. Quando você coloca 2 times novos, com um trabalho de 3 meses, que é do Ramon, esse tipo de detalhe para ganhar a Copa fora de casa, na Argentina, faz a diferença. Claro. Para isso você precisa ter escopo, para isso você precisa ter vivência na competição. Não é a Sul-Americana, a Libertadores, podia ser a Taça Conmebol, podia ser qualquer outra circunstância. Você precisa ter a manutenção de um elenco, de uma equipe meio base, para que essas experiências sejam reportadas e transmitidas, porque era óbvio que antes do jogo alguém deveria ter alertado aos jogadores do Corinthians que isso podia acontecer, que a tal regra da bola rolando só existe no Brasil, não existe fora. O Gandula não pode botar a bola na mão do jogador. Então você não está preparado para isso. Você não tem isso no seu consciente. Você não está consciente para essas questões. E olha, o Corinthians fez 25 minutos excelentes porque o River estava com as fraldas cheias. O Racing estava tremendo. Veja o gol, o primeiro gol do Corinthians, uma jogada maravilhosa do Memphis. Agora, onde foi o goleiro? O goleiro foi fazer lá. Tá jogando taco, a bolinha bateu ali, correu atrás da bolinha. Esse é o goleiro de hockey. Exatamente. Então, entrou. Claro, então assim, os primeiros 25 minutos, eu até ia escrever, achei que estava muito silencioso hoje, o nosso grupo ontem à noite, né? Chegando aqui deu para perceber. O Arnaldo tá parecendo o Bart Simpson, com o zoinho. Por quê, ó? Bart Simpson? Aquele zoinho mesmo, aquelas rajadas vermelhas assim do lado. Agora eu entendi, mas... porque pra mim tava muito bom. Isso já aconteceu contra o Inter, já aconteceu contra outros times, que o Corinthians às vezes ou começa mal e melhora, ou começa bem e piora muito. Por que que isso acontece? Não é porque eu tô zicando, eu não quero. Gente, porque o futebol mostra isso, cara. Quando você monta um time, põe 21 jogadores novos, um veio da Bélgica, o outro da Jamaica, o outro do Afeganistão, e põe todo mundo junto, né? Mundo árabe, não sei o quê. E um trabalho de 3 meses, é muito difícil você achar uma coesão. Pouca gente percebeu, mas o Racing no segundo tempo jogou o tempo todo em cima do Bidu. O Bidu várias vezes no jogo agachou para respirar. Não sei se vocês perceberam isso. Não sei se você viu, Vessa. Eu prestei muita atenção nessa questão do Bidu lá do lado esquerdo. Então, um time formado assim, às pressas, com a chuteira nas costas, na hora que você precisa de um pouco mais de coesão, de ser um time coletivo, de entender as idiosincrasias da competição, a arbitragem, a torcida, o Gandula,
a questão do adversário. O Corinthians tinha que ter enfiado a faca no Racing. O Racing estava tremendo em campo, não tinha uma liderança em campo para resolver a questão no primeiro tempo ainda. Fosse um time mais frio, mais gelado, mais experiente, mais acostumado a isso, teria sim dobrado, enfiado a faca no Racing. Entendeu? Teve a bola, né? Na medida, teve a bola do não, mas na medida em que você teve essa, você podia ter tido mais uma ou mais duas. Mas essa é uma bola... Sim, ok. Mas na medida em que o Racing foi encontrando as costas dos dois volantes que não marcam e marcam com os olhos, saiu o primeiro gol de pênalti, né? Nós estamos vendo aí? É esse lance? É esse lance. Veja o Carrijo, antes da bola chegar aí, aonde está o Carrijo? Ele marca com o olho, tio. Entendeu? É como se eu estivesse olhando um prato de acelga. Eu olho o prato e falo, tá lá, não vou não. Bota uma picanha que você não levanta. Entendeu? Rápido. O Carrijo não marca ninguém. E do outro lado, o menino que veio da... Esqueci o nome dele, fala o nome dele. Qual? O volante, o loirinho. Martínez? Ah, não, Charles. Charles também não é a dele. Como o o Racing começou a encostar e encontrar espaço nas costas do Carrijo e do Charles, o Corinthians foi sucumbindo até virar pro intervalo com 2-1. E aí, cara, o Arnaldo vai falar agora, me deixem falar sobre isso um pouquinho mais depois. O que o Ramon Dias fez é criminoso. Troca. Ele acabou com o Corinthians.